O que é o invisível que nos cerca e o incolor que nos sustenta? O ar que preenche nossos pulmões, a água que corre em nossas veias. Eles são as duas forças primordiais que dão forma e pulso à vida, os alicerces sobre os quais toda a existência se ergue. Não são apenas elementos, mas sim a essência da vida em sua forma mais pura e fundamental. Eles se movem, se transformam e nos conectam de maneiras que raramente paramos para admirar. Hoje, vamos mergulhar na profunda importância do ar e da água, os guardiões silenciosos do nosso planeta. Imagine o ar. Ele não tem cor nem cheiro, mas é a sua presença que nos permite viver, que dá voz aos sons e que espalha a vida por todos os cantos. O ar é uma atmosfera, um manto invisível que envolve a Terra e nos protege. Ele é composto em grande parte de nitrogênio e, mais crucialmente para nós, de oxigênio. Esse gás vital é o combustível que acende o fogo da vida dentro de cada célula de nossos corpos. A respiração, esse ato que fazemos inconscientemente milhares de vezes por dia, é o nosso elo mais direto e constante com a natureza. Cada sopro é uma prova da colaboração invisível entre o reino vegetal, que produz o oxigênio através da fotossíntese, e o reino animal, que o utiliza. Sem o ar, o silêncio seria absoluto, e o nosso mundo seria um vácuo estéril, inabitável e sem história. A atmosfera também atua como um escudo, nos protegendo dos raios ultravioleta nocivos do Sol e regulando a temperatura do planeta. Ela aprisiona o calor, evitando que a Terra se torne um deserto gelado durante a noite. O ar é o motor do clima, o transportador de sementes e o mensageiro dos perfumes das flores. Ele é o que nos permite sentir a brisa do mar, o frio da montanha e a umidade da floresta. E a água? Se o ar é o sopro da vida, a água é o seu sangue. A água é, de longe, o recurso mais abundante e essencial para a vida na Terra. Ela cobre cerca de 71% da superfície do nosso planeta e compõe até 60% do nosso próprio corpo. A água moldou a paisagem, esculpiu montanhas, criou vales e deu origem a rios e oceanos que são o berço da biodiversidade. Desde as profundezas inexploradas dos mares, onde criaturas bioluminescentes dançam em completa escuridão, até as fontes cristalinas que brotam das rochas, a água é a anfitriã de uma infinidade de ecossistemas. Sem ela, as plantas não conseguiriam transportar nutrientes, os animais não conseguiriam se hidratar e o solo se tornaria poeira. O ciclo da água, um espetáculo grandioso de evaporação, condensação e precipitação, é o motor que distribui esse líquido precioso por todo o planeta, garantindo que a vida possa florescer em quase todos os cantos. Ele é a principal via pela qual as florestas são regadas, as geleiras são alimentadas e a vida marinha se sustenta. Mas o ar e a água não existem de forma isolada. Eles estão intrinsecamente ligados em uma dança cósmica de interdependência. O oceano, essa vasta extensão de água salgada, é um dos principais reguladores do clima global. As correntes oceânicas funcionam como um gigantesco sistema circulatório, transportando o calor dos trópicos para as regiões polares e influenciando as temperaturas e os padrões de vento em todo o mundo. O oceano também absorve uma quantidade colossal de dióxido de carbono da atmosfera, atuando como um sumidouro de carbono que ajuda a mitigar o aquecimento global. Por outro lado, o aumento das temperaturas do ar e a poluição atmosférica estão impactando diretamente os oceanos, causando o aquecimento e a acidificação das águas que ameaçam a vida marinha e, por extensão, a saúde de todo o planeta. A poluição, tanto do ar quanto da água, é uma das maiores ameaças que enfrentamos. A industrialização e a queima de combustíveis fósseis têm liberado uma quantidade excessiva de gases de efeito estufa na atmosfera, perturbando o equilíbrio natural do clima. Da mesma forma, resíduos plásticos, produtos químicos tóxicos e esgoto têm contaminado rios, lagos e oceanos, transformando ecossistemas vibrantes em zonas mortas. A saúde do ar e da água é um espelho da saúde de toda a humanidade. Respirar ar puro e ter acesso à água limpa são direitos fundamentais, mas que se tornam cada vez mais difíceis em muitas partes do mundo. A nossa própria sobrevivência e o bem-estar de toda a vida na Terra dependem de uma gestão responsável desses recursos. A boa notícia é que, assim como o ar e a água estão interligados em sua complexidade, a solução para os nossos problemas também está na colaboração. É a união de esforços que pode fazer a diferença. A conscientização sobre a importância de reduzir a nossa pegada de carbono
de proteger as florestas que purificam o ar e de evitar a poluição de nossos recursos hídricos é o primeiro passo. Estamos em um ponto de virada, onde a nossa capacidade de cuidar do planeta é testada. As inovações tecnológicas que visam despoluir rios, as iniciativas de reflorestamento que limpam o ar e as campanhas para a conservação da água nos dão a esperança de um futuro mais sustentável. O ar e a água não são recursos a serem explorados até o esgotamento, mas sim bens preciosos a serem protegidos, regenerados e respeitados. Eles são a herança mais valiosa que temos, um presente da natureza que nos foi dado para que pudéssemos viver e prosperar. A nossa história, a nossa cultura e a nossa própria biologia estão inseparavelmente ligadas a esses dois elementos. Quando você inspira, pense no oxigênio que viajou de uma floresta distante até os seus pulmões. Quando você bebe um copo d'água, lembre-se da jornada que essa água fez, desde a nuvem no céu até o lençol freático. A importância do ar e da água é a importância de cada respiração e de cada gota. Que possamos honrá-los, protegê-los e garantir que eles continuem a sustentar a vida em nosso planeta por incontáveis gerações. O combustível que acende o fogo da vida dentro de cada célula de nossos corpos. A respiração, esse ato que fazemos inconscientemente milhares de vezes por dia, é o nosso elo mais direto e constante com a natureza. Cada sopro é uma prova da colaboração invisível entre o reino vegetal, que produz o oxigênio através da fotossíntese, e o reino animal, que o utiliza. Mas a atmosfera é muito mais do que uma mera fonte de oxigênio. Ela é o nosso escudo primordial. A camada de ozônio, uma tênue mas poderosa barreira dentro da estratosfera, nos protege dos raios ultravioleta mais nocivos do Sol, sem os quais a vida na superfície da Terra seria impossível. O efeito estufa natural, impulsionado por gases como o dióxido de carbono e o metano, age como um cobertor, aprisionando o calor do Sol e garantindo que a Terra mantenha uma temperatura média que permite a existência de água líquida. Sem essa proteção, o planeta seria um deserto gelado durante a noite e um inferno escaldante durante o dia. O ar é também o motor do clima, o transportador de umidade que forma as nuvens, o condutor que espalha a chuva por continentes inteiros. Ele é o que nos permite sentir a brisa do mar, o frio da montanha e o perfume da floresta. Sem ele, não haveria vento para mover moinhos, nem brisa para refrescar a pele, nem o eco de uma voz no vale. O ar é o cenário do nosso mundo, e a sua saúde determina a nossa. E a água? Se o ar é o sopro da vida, a água é o seu sangue. A água é, de longe, o recurso mais abundante e essencial para a vida na Terra. Ela cobre cerca de 71% da superfície do nosso planeta e compõe até 60% do nosso próprio corpo. A água moldou a paisagem, esculpiu montanhas, criou vales e deu origem a rios e oceanos que são o berço da biodiversidade. Desde as profundezas inexploradas dos mares, onde criaturas bioluminescentes dançam em completa escuridão, até as fontes cristalinas que brotam das rochas, a água é a anfitriã de uma infinidade de ecossistemas. Sem ela, as plantas não conseguiriam transportar nutrientes, os animais não conseguiriam se hidratar e o solo se tornaria poeira. A água é o lubrificante universal, o solvente que permite que as reações químicas aconteçam e o regulador de temperatura que evita que nossos corpos se superaqueçam. Ela é o meio pelo qual a vida se move, se nutre e se reproduz. O ciclo da água, um espetáculo grandioso e ininterrupto de evaporação, condensação e precipitação, é o motor que distribui esse líquido precioso por todo o planeta, garantindo que a vida possa florescer em quase todos os cantos. O calor do Sol aquece a água dos oceanos e rios, que se transforma em vapor e sobe para a atmosfera. Lá, ele se condensa em nuvens, que viajam com o vento e liberam a água na forma de chuva, neve ou granizo, reabastecendo rios, lagos e o solo. Esse ciclo é a principal via pela qual as florestas são regadas, as geleiras são alimentadas e a vida marinha se sustenta. Cada gota de chuva que cai em uma floresta tropical é parte de uma jornada que começou em um oceano distante, uma prova de que a água conecta todos os pontos da Terra. A nossa civilização, com suas cidades e sua agricultura, é completamente dependente dessa coreografia natural, e qualquer perturbação nela tem consequências catastróficas. A profunda interconexão entre ar e água é a chave para a estabilidade do nosso planeta. O oceano
Essa vasta extensão de água salgada é um dos principais reguladores do clima global. As correntes oceânicas funcionam como um gigantesco sistema circulatório, transportando o calor dos trópicos para as regiões polares e influenciando as temperaturas e os padrões de vento em todo o mundo. O oceano também absorve uma quantidade colossal de dióxido de carbono da atmosfera, atuando como um sumidouro de carbono que ajuda a mitigar o aquecimento global. Por outro lado, o aumento das temperaturas do ar e a poluição atmosférica estão impactando diretamente os oceanos, causando o aquecimento e a acidificação das águas que ameaçam a vida marinha e, por extensão, a saúde de todo o planeta. A poluição do ar com a chuva ácida pode envenenar lagos e florestas. A poluição da água, com a evaporação de toxinas, pode contaminar o ar. Eles são espelhos um do outro. O que fazemos a um, inevitavelmente reflete no outro. A poluição, tanto do ar quanto da água, é uma das maiores ameaças que enfrentamos. A industrialização e a queima de combustíveis fósseis têm liberado uma quantidade excessiva de gases de efeito estufa na atmosfera, perturbando o equilíbrio natural do clima e intensificando o efeito estufa, o que leva ao aquecimento global. As grandes cidades do mundo são frequentemente cobertas por uma névoa de poluição que causa problemas respiratórios e de saúde em milhões de pessoas. Da mesma forma, resíduos plásticos, produtos químicos tóxicos e esgoto têm contaminado rios, lagos e oceanos, transformando ecossistemas vibrantes em zonas mortas. A saúde do ar e da água é um espelho da saúde de toda a humanidade. Respirar ar puro e ter acesso à água limpa são direitos fundamentais, mas que se tornam cada vez mais difíceis em muitas partes do mundo. Estamos em um ponto de virada na história da humanidade. Onde o nosso progresso tecnológico nos permitiu dominar a natureza, também nos levou a um ponto em que estamos ameaçando os próprios pilares da nossa existência. Mas em vez de nos desesperarmos, precisamos agir. A nossa capacidade de cuidar do planeta é o teste final para a nossa inteligência e para a nossa consciência. As soluções não são simples, mas a esperança reside na inovação e na conscientização. Estamos desenvolvendo tecnologias para remover o carbono da atmosfera, para despoluir rios com novas bactérias e para criar fontes de energia limpa que não agridam o ar. As iniciativas de reflorestamento em larga escala, as campanhas para a conservação da água e a transição para economias circulares que minimizam o desperdício nos dão a esperança de um futuro mais sustentável. O ar e a água não são recursos a serem explorados até o esgotamento, mas sim bens preciosos a serem protegidos, regenerados e respeitados. Eles são a herança mais valiosa que temos, um presente da natureza que nos foi dado para que pudéssemos viver e prosperar. A nossa história, a nossa cultura e a nossa própria biologia estão inseparavelmente ligadas a esses dois elementos. Quando você inspira, pense no oxigênio que viajou de uma floresta distante até os seus pulmões. Quando você bebe um copo d'água, lembre-se da jornada que essa água fez, desde a nuvem no céu até o lençol freático. A importância do ar e da água é a importância de cada respiração e de cada gota. Que possamos honrá-los, protegê-los e garantir que eles continuem a sustentar a vida em nosso planeta por incontáveis gerações. Afinal, a nossa história está escrita no ar que respiramos e na água que bebemos. A nossa história, a nossa cultura e a nossa própria biologia estão inseparavelmente ligadas a esses dois elementos. Mas a narrativa não termina aqui. Ela se estende para o futuro, para as escolhas que fazemos hoje e para a herança que deixaremos para as próximas gerações. O ar e a água não são apenas elementos passivos. Eles são os grandes narradores da história da Terra e do impacto de suas civilizações. Cada molécula de poluição no ar ou na água é uma palavra escrita em nosso legado, um lembrete do nosso desrespeito. Por outro lado, cada esforço de conservação é um capítulo de esperança, um testemunho de nossa capacidade de redenção e sabedoria, a urgência da mudança e a promessa da restauração. Estamos em um ponto de virada na história da humanidade. Onde o nosso progresso tecnológico nos permitiu dominar a natureza, também nos levou a um ponto em que estamos ameaçando os próprios pilares da nossa existência. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, causado pela queima desenfreada de combustíveis fósseis, não apenas aquece o planeta, mas também acidifica os oceanos. Esse fenômeno
conhecido como acidificação oceânica, dissolve as conchas de moluscos e corais, ameaçando a base de cadeias alimentares inteiras. As grandes cidades do mundo são frequentemente cobertas por uma névoa tóxica de poluição que causa problemas respiratórios e de saúde em milhões de pessoas. A água, nosso recurso mais precioso, é tratada como um aterro sanitário global, com resíduos plásticos, produtos químicos e esgoto, transformando rios, lagos e oceanos em zonas mortas. A saúde do ar e da água é um espelho da saúde de toda a humanidade. Respirar ar puro e ter acesso à água limpa são direitos fundamentais, mas que se tornam cada vez mais difíceis em muitas partes do mundo. Mas em vez de nos desesperarmos, precisamos agir. A nossa capacidade de cuidar do planeta é o teste final para a nossa inteligência e para a nossa consciência. As soluções não são simples, mas a esperança reside na inovação e na conscientização. Estamos desenvolvendo tecnologias para remover o carbono da atmosfera, para despoluir rios com novas bactérias e para criar fontes de energia limpa que não agridam o ar. As iniciativas de reflorestamento em larga escala, as campanhas para a conservação da água e a transição para economias circulares que minimizam o desperdício nos dão a esperança de um futuro mais sustentável. A restauração de manguezais, por exemplo, não apenas purifica a água, mas também age como uma barreira natural contra as tempestades, protegendo as comunidades costeiras dos eventos climáticos extremos. A conexão pessoal e o chamado à ação. A importância do ar e da água não é um conceito distante ou científico, é uma experiência profundamente pessoal. Pense no alívio de um gole de água fresca em um dia quente, na clareza que uma caminhada em uma floresta traz à sua mente, ou na força da maré que você sente ao caminhar na praia. Esses momentos são lembretes da nossa dependência e da nossa conexão com o mundo natural. Eles nos chamam à ação. Proteger o ar e a água começa em casa, com as escolhas diárias. Reduzir o consumo de plásticos, usar menos energia, apoiar empresas que adotam práticas sustentáveis e, acima de tudo, valorizar esses recursos como o que eles realmente são, a base da vida. O ar e a água não são mercadorias infinitas. A sua disponibilidade e qualidade são um reflexo direto das nossas ações coletivas. A nossa existência depende da sua saúde. Que possamos honrá-los, protegê-los e garantir que eles continuem a sustentar a vida em nosso planeta por incontáveis gerações. A nossa história está sendo escrita no ar que respiramos e na água que bebemos. O que você vai escrever no seu capítulo? Perfeito. Vamos aprofundar ainda mais, levando a narrativa a um novo patamar de detalhes e reflexões. Prepare-se para um texto que mergulha na interdependência cósmica do ar e da água, explorando não apenas sua importância biológica, mas também seu papel cultural, histórico e seu status como os grandes termômetros do futuro do nosso planeta. O que é o invisível que nos cerca e o incolor que nos sustenta? O ar que preenche nossos pulmões, a água que corre em nossas veias. Eles não são apenas elementos, são as duas forças primordiais que dão forma e pulso à vida. Os alicerces sobre os quais toda a existência se ergue. Se a Terra é um corpo vivo, o ar é a sua respiração e a água é o seu sangue. Eles se movem, se transformam e nos conectam de maneiras tão fundamentais que sua importância é quase mística. A sua presença é a própria definição de habitabilidade e a sua ausência seria o fim da história. Para entender o nosso lugar no universo, precisamos primeiro desvendar a profunda interdependência e a beleza do ar e da água, os guardiões silenciosos do nosso planeta. Imagine o ar. Ele não tem cor, não tem cheiro, mas é a sua presença que nos permite viver, que dá voz aos sons e que espalha a vida por todos os cantos. A atmosfera é um manto invisível, uma camada de gases que envolve a Terra e nos protege como um escudo. É composta em grande parte de nitrogênio e, mais crucialmente para nós, de oxigênio. Esse gás vital é o combustível que acende o fogo da vida dentro de cada célula de nossos corpos. A respiração, esse ato que fazemos inconscientemente milhares de vezes por dia, é o nosso elo mais direto e constante com a natureza. Cada sopro é uma prova da colaboração invisível entre o reino vegetal, que produz o oxigênio através da fotossíntese, e o reino animal, que o utiliza. Mas a atmosfera é muito mais do que uma mera fonte de oxigênio. Ela é o nosso escudo primordial. A camada de ozônio, uma tênue mas poderosa barreira dentro da estratosfera,
Nos protege dos raios ultravioleta mais nocivos do Sol, sem os quais a vida na superfície da Terra seria impossível. O efeito estufa natural, impulsionado por gases como o dióxido de carbono e o metano, age como um cobertor, aprisionando o calor do Sol e garantindo que a Terra mantenha uma temperatura média que permite a existência de água líquida. Sem essa proteção, o planeta seria um deserto gelado durante a noite e um inferno escaldante durante o dia. O ar é também o motor do clima, o transportador de umidade que forma as nuvens, o condutor que espalha a chuva por continentes inteiros. Ele é o que nos permite sentir a brisa do mar, o frio da montanha e o perfume da floresta. Sem ele, não haveria vento para mover moinhos, nem brisa para refrescar a pele, nem o eco de uma voz no vale. O ar é o cenário do nosso mundo, e a sua saúde determina a nossa. E a água? Se o ar é o sopro da vida, a água é o seu sangue. A água é, de longe, o recurso mais abundante e essencial para a vida na Terra. Ela cobre cerca de 71% da superfície do nosso planeta e compõe até 60% do nosso próprio corpo. A água moldou a paisagem, esculpiu montanhas, criou vales e deu origem a rios e oceanos que são o berço da biodiversidade. Desde as profundezas inexploradas dos mares, onde criaturas bioluminescentes dançam em completa escuridão, até as fontes cristalinas que brotam das rochas, a água é a anfitriã de uma infinidade de ecossistemas. Sem ela, as plantas não conseguiriam transportar nutrientes, os animais não conseguiriam se hidratar e o solo se tornaria poeira. A água é o lubrificante universal, o solvente que permite que as reações químicas aconteçam e o regulador de temperatura que evita que nossos corpos se superaqueçam. Ela é o meio pelo qual a vida se move, se nutre e se reproduz. O ciclo da água, um espetáculo grandioso e ininterrupto de evaporação, condensação e precipitação, é o motor que distribui esse líquido precioso por todo o planeta, garantindo que a vida possa florescer em quase todos os cantos. O calor do Sol aquece a água dos oceanos e rios, que se transforma em vapor e sobe para a atmosfera. Lá, ele se condensa em nuvens, que viajam com o vento e liberam a água na forma de chuva, neve ou granizo, reabastecendo rios, lagos e o solo. Esse ciclo é a principal via pela qual as florestas são regadas, as geleiras são alimentadas e a vida marinha se sustenta. Cada gota de chuva que cai em uma floresta tropical é parte de uma jornada que começou em um oceano distante, uma prova de que a água conecta todos os pontos da Terra. A nossa civilização, com suas cidades e sua agricultura, é completamente dependente dessa coreografia natural, e qualquer perturbação nela tem consequências catastróficas. A profunda interconexão entre ar e água é a chave para a estabilidade do nosso planeta. O oceano, essa vasta extensão de água salgada, é um dos principais reguladores do clima global. As correntes oceânicas funcionam como um gigantesco sistema circulatório, transportando o calor dos trópicos para as regiões polares e influenciando as temperaturas e os padrões de vento em todo o mundo. O oceano também absorve uma quantidade colossal de dióxido de carbono da atmosfera, atuando como um sumidouro de carbono que ajuda a mitigar o aquecimento global. Por outro lado, o aumento das temperaturas do ar e a poluição atmosférica estão impactando diretamente os oceanos, causando o aquecimento e a acidificação das águas, que dissolve as conchas de moluscos e corais, ameaçando a base de cadeias alimentares inteiras. A poluição, tanto do ar quanto da água, é uma das maiores ameaças que enfrentamos. A industrialização e a queima de combustíveis fósseis têm liberado uma quantidade excessiva de gases de efeito estufa na atmosfera, perturbando o equilíbrio natural do clima. Da mesma forma, resíduos plásticos, produtos químicos tóxicos e esgoto têm contaminado rios, lagos e oceanos, transformando ecossistemas vibrantes em zonas mortas. A saúde do ar e da água é um espelho da saúde de toda a humanidade. Respirar ar puro e ter acesso à água limpa são direitos fundamentais, mas que se tornam cada vez mais difíceis em muitas partes do mundo. A nossa própria sobrevivência e o bem-estar de toda a vida na Terra dependem de uma gestão responsável desses recursos. A urgência da mudança e a promessa da restauração. Estamos em um ponto de virada na história da humanidade. Onde o nosso progresso tecnológico nos permitiu dominar a natureza,
também nos levou a um ponto em que estamos ameaçando os próprios pilares da nossa existência. A poluição do ar com a chuva ácida pode envenenar lagos e florestas. A poluição da água, com a evaporação de toxinas, pode contaminar o ar. Eles são espelhos um do outro. O que fazemos a um, inevitavelmente reflete no outro. Mas em vez de nos desesperarmos, precisamos agir. A nossa capacidade de cuidar do planeta é o teste final para a nossa inteligência e para a nossa consciência. As soluções não são simples, mas a esperança reside na inovação e na conscientização. Estamos desenvolvendo tecnologias para remover o carbono da atmosfera, para despoluir rios com novas bactérias e para criar fontes de energia limpa que não agridam o ar. As iniciativas de reflorestamento em larga escala, as campanhas para a conservação da água e a transição para economias circulares que minimizam o desperdício nos dão a esperança de um futuro mais sustentável. A restauração de manguezais, por exemplo, não apenas purifica a água, mas também age como uma barreira natural contra as tempestades, protegendo as comunidades costeiras dos eventos climáticos extremos. A busca por alternativas ao plástico e o investimento em saneamento básico são passos cruciais para a recuperação da saúde dos nossos oceanos e rios. A nossa própria sobrevivência e o bem-estar de toda a vida na Terra dependem de uma gestão responsável desses recursos. O legado e a responsabilidade. A importância do ar e da água não é um conceito distante ou científico. É uma experiência profundamente pessoal. Pense no alívio de um gole de água fresca em um dia quente, na clareza que uma caminhada em uma floresta traz à sua mente, ou na força da maré que você sente ao caminhar na praia. Esses momentos são lembretes da nossa dependência e da nossa conexão com o mundo natural. Eles nos chamam à ação. Proteger o ar e a água começa em casa, com as escolhas diárias. Reduzir o consumo de plásticos, usar menos energia, apoiar empresas que adotam práticas sustentáveis e, acima de tudo, valorizar esses recursos como o que eles realmente são, a base da vida. O ar e a água não são mercadorias infinitas. A sua disponibilidade e qualidade são um reflexo direto das nossas ações coletivas.